Olá pessoal, agora nós vamos falar com uma outra pergunta bem frequente, que me perguntam no final da graduação ou logo depois de formado, alguns que querem fazer mestrado, mas ficam na dúvida entre fazer mestrado ou então fazer especialização. E o que eu indicaria para isso? Bom, vamos discorrer um pouquinho sobre isso daí. Primeira coisa, tem que entender que tipo de mestrado que vai ser feito. Se é um mestrado profissionalizante, onde nós, nesse mestrado, vai atender paciente. Ou se é um mestrado acadêmico, que o mestrado acadêmico ele é para preparar um professor para uma carreira docente, onde não há o atendimento de paciente. Eu acho isso crucial e eu vejo infelizmente, eu vejo uma orientação tendenciosa de alguns profissionais que estão na carreira docente encaminhando para o mestrado acadêmico. Só que eu não concordo em hipótese nenhuma do mestrado acadêmico para alunos que acabaram de sair da graduação. Por que disso? Quando a gente sai da graduação, nós estamos precisando ainda de experiência clínica, né? Treinar mão, para a gente poder saber aquilo que dá certo e que vai dar errado. Porque se a pessoa quer ser professor, né? Ou seja, a primeira... talvez a parte mais importante da carreira docente é compartilhar os nossos conhecimentos para um aluno de graduação. E hoje, cada vez mais, né, o MEC, CAPES, etc., exige uma carga horária de graduação, que o professor esteja na graduação. Então, se eu vou ensinar graduação, nós estamos ensinando um clínico, que vai ser dentista. Então, nós temos que saber ensinar e ter prática, né, para poder não mostrar aquilo que dá certo e aquilo que dá errado, aquilo que podemos utilizar, aquilo que é viável clinicamente, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro, científico, o quanto tempo, por exemplo, nós vamos gastar para fazer um procedimento, ou qual o custo disso, isso é o dia a dia clínico que vai nos mostrar. Então aquele que quer seguir a carreira acadêmica, que eu nunca pensei que eu fosse seguir a carreira acadêmica, e sou apaixonado pela carreira acadêmica hoje, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é uma especialização ou um mestrado profissionalizante. Tá? Preferiria se fosse um mestrado, uma especialização que a carga horária ainda com atendimento paciente, na maioria dos cursos é muito maior. Desde que nessa especialização o foco seja, obviamente, em paciente de professores que tenham experiência clínica. Aí sim, depois se essa pessoa, isso foi o que aconteceu comigo, tá? Foi o que eu fiz especialização e fiz um mestrado acadêmico, também junto com a minha especialização na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. E aí sim, depois que essa pessoa fizer a especialização, sim, poderia fazer um mestrado acadêmico, que é muito válido no modo de preparar aula, tanto do ponto de vista de falar para as pessoas, como no esqueleto de montagem de aula. E claro, também procurar programas de pós-graduação e mestrado que tenha professores qualificados, que sejam bons professores. Porque tem muitas vezes os professores são bons profissionais, mas não sabem passar o conhecimento, não são bons de oratória, não são bons de fala, e vice-versa também pode ser feito a mesma analogia. Para aqueles que querem fazer um mestrado acadêmico, tem que ter muita consciência que o mestrado acadêmico você não vai ter o atendimento de pacientes. Então requer, na minha opinião, requer já um tempo de cadeira clínica para poder fazer o mestrado acadêmico. Ao passo que o mestrado profissionalizante, sim, esse vai mostrar clinicamente, o atendimento clínico vai ter e ainda assim vai ter o mestrado. Mas para que fazer o mestrado? O mestrado tem uma função só, carreira docente. Né? Se for pensar em doutorado, ele tem a função da carreira docente e ainda assim uma pesquisa mais aprofundada. Por falar em doutorado, né, e o mestrado acadêmico, fazendo essa analogia, logo que eu fiz o meu doutorado, eu concluí há 2 anos atrás, provavelmente, né, algumas disciplinas no doutorado que eu fiz era misturado com a parte de mestrado acadêmico. Então, nesse período, alguns meses antes dessa matéria, doutorado, eu estava orientando uma aluna de graduação, né, na clínica, com atendimento em paciente, e eu via que essa aluna tinha muita dificuldade de fazer preparos e provisórios para a prótese fixa unitária. E aí eu vi essa aluna, no primeiro dia de aula, ela fazendo
disciplinas do mestrado acadêmico, ela estava matriculada no mestrado acadêmico e essa disciplina era junto com a minha. Eu perguntei para ela, eu falei assim, mas por que você está fazendo mestrado acadêmico? Ah, não, porque eu quero dar aula. Eu falei, mas você tem 2 meses, você acabou de sair da graduação. Ainda falei com ela assim, olha, e eu te orientei, eu vi que você, assim não você, como todo mundo, precisa um pouco mais de prática para a gente poder ensinar, e ela já estava direto no mestrado acadêmico. Aí ela, 2, 3 semanas depois, ela me ligou para saber a minha opinião, o que eu acho que eu deveria fazer, eu fui muito claro com ela. Falei, por que eu falei aquilo aquele dia com você? Porque assim como eu também saí da faculdade com muitas dificuldades para fazer um preparo e um provisório, você também tem essas dificuldades, o que é natural para todas as pessoas. Mas se você não tiver essa experiência, como é que você vai ensinar? Você vai ensinar somente o que tem em artigo e o que tem em livro, que é muito importante, mas a gente tem que aliar isso daí com uma atividade clínica. Então o meu conselho para você, se você quer seguir a carreira acadêmica, faça o mestrado, então, profissionalizante. Ah, mas não tem na área que eu quero. Então, faça a especialização e depois faz o mestrado acadêmico. Ah, mas então eu vou gastar muito tempo. Sim, mas você quer ser uma boa profissional, tanto clínica quanto como professor, você tem que investir em tempo e muitas vezes dinheiro na sua formação. Senão você vai ser mais um professor somente no mercado, ou mais um dentista no mercado. Eu acho que isso não é legal. E o que eu tenho visto, como hoje tem um grande número de faculdades, né? Na minha época, na minha cidade, em Belo Horizonte, por exemplo, eram 2 faculdades somente de odontologia. Hoje, se eu não me engano, são até mais de 11 faculdades. Então, o que está acontecendo? E isso vale para outras áreas também, medicina, direito, outras áreas. O aluno sai da graduação, faz o mestrado acadêmico, não tem contato com a prática e esse vai dar aula. Então isso daí vira um ciclo. Então muitas vezes a nova geração formada de dentistas, médicos, advogados, são sem experiência clínica. E essas pessoas é que vão, através do conhecimento somente do livro, que é importante, como eu falei anteriormente, eles vão passar isso daí para o paciente. Por quê? Entenda, sai da graduação, faz o mestrado acadêmico, vai dar aula, vai formar novos profissionais com um conceito que foi passado através desse professor que não tem a experiência clínica. Então, resumindo, quem quer fazer a carreira acadêmica ou vai escolher um mestrado profissionalizante ou faz a especialização e depois um mestrado acadêmico. Ok? Um grande abraço a todos.